Quando eu era jovem, segundo livro de Crônicas, das Crônicas, capítulo 21. Como eu decorei esta sessão? Primeiro, uma pessoa precisa nascer, depois ela precisa se tornar reis ou rei, para que depois as crônicas sejam escritas. Então, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Esta é a ordem. Assim eu, quando era adolescente, assim que eu decorei essa sequência. Preciso nascer, se tornar rei, para que depois as crônicas possam ser escritas. Então, ficou mais fácil para mim decorar essa sequência. Então, se você tiver dificuldade, às vezes pode ajudar você também nisso, nesses atalhozinhos que a gente vai criando para não esquecer. O texto é longo. Eu vou ler do verso 5 ao 20. São 16 versos. Mas aqueles que puderem se colocarem em pé, em reverência à palavra de Deus, para a leitura da palavra de Deus, eu convido. Caso não seja possível, não se preocupe, pode ficar sentado, pois a passagem que estaremos lendo é um pouco longa. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versos 5 em diante. Diz assim: da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso, Jeorão passou adiante com os seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu os edomeus, que o tinham cercado, como também aos capitães de carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se levantou contra o seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, até a Judá impeliu a isto. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não atendeste ou não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeocás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu
nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade, e o seu povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudade, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Pai, obrigado pela leitura. Fale aos nossos corações nesta manhã. Por isso nós oramos e pedimos, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, amém. Amém. Pode sentar? O rei Jeorão foi o 5º rei que veio após o reino de Israel ser dividido em 2. Na ordem dos reis, ele era o 5º rei. Ele foi um dos reis de Judá, onde nós temos a tribo de Judá. Benjamim e os levitas se encontravam neste reino. Este reino de Judá é o reino que futuramente, no Novo Testamento nós descobrimos que veio o Messias ao mundo, Jesus Cristo. Agora, algo nos chama a atenção sobre este rei, é que no final do seu reino, nos últimos dias, ele tem uma enfermidade, e ele morre por causa desta enfermidade incurável. Mas após a sua morte, é dito algo que marca a vida deste homem. Não só como rei, como pai, como esposo, mas como pessoa. Ele não deixou saudades. O tema da mensagem que nós veremos hoje é como deixar saudades. Como fazer com que pessoas tenham saudades de nós quando partirmos. Como fazer com que as nossas vidas sejam importantes nas vidas de pessoas. Olha o verso 20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Esses dias um cantor famoso disse que no início da sua carreira, ele estava sempre rodeado de muitos amigos. E todos estes amigos estavam em todos os lugares que ele estava. Aonde ele ia, nas festas que ele ia, estes amigos estavam com ele. No entanto, os seus pais sempre lhe diziam que ele precisava rever quem realmente era amigo. Ele disse que rapidamente descobriu quem realmente era seu amigo. Ele ficou doente. Ele pegou o vírus. E ele descobriu quem eram as pessoas que estavam com ele. Quem eram as pessoas que eram amigos, o amigo dele. Foram as pessoas que ligaram para ele, ou que o visitaram. Só que estas pessoas eram pouquíssimas comparadas com as pessoas que estavam nas festas acompanhando ele. Aqueles amigos que não eram amigos se perderam, mas não deixaram saudades. Ele não tem saudade deles, não sente falta mais deles, por não estar perto dele. O que o rei Jeorão fez
para não deixar saudades. O que aquele homem fez para que as pessoas não tivessem saudade dele? O que ele fez nos ensina para que nós possamos fazer o contrário, para que as pessoas tenham saudades de cada um de nós. E a primeira lição que nós aprendemos com Georão, para deixar saudade, é: nós precisamos seguir os bons exemplos. Uma das primeiras coisas que Georão fez não foi seguir os bons exemplos. Ele começou a seguir os maus exemplos. Olha o verso 6, a primeira parte. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. Acabe não foi um bom rei em Israel. Acabe fez de tudo para irritar a Deus. Olha o primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 33. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os outros reis de Israel que foram antes dele. Georão buscou conselhos, ou buscou seguir o exemplo de um dos reis, dos piores reis de Israel. Com certeza Acabe não foi um bom exemplo a ser seguido. Agora, quem será um bom exemplo a ser seguido? A primeira coisa que nós descobrimos a uma pessoa para ser um bom exemplo a ser seguido é que esta pessoa precisa ser um amigo de Jesus. A Bíblia nos diz que os amigos de Jesus, eles têm uma característica. E você sabe qual é a característica dos amigos de Jesus? Os amigos de Jesus fazem o que ele manda, o que está escrito na palavra de Deus. Olha, João capítulo 15, verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que Jesus nos ensina está neste livro. E se nós fizermos o que está neste livro, nós estamos sendo bons amigos de Jesus. E sendo bons amigos de Jesus, nós estamos dando bons exemplos. E bons exemplos devem ser seguidos. Segundo, agora que nós sabemos que um bom amigo é um amigo de Jesus, nós descobrimos que um bom amigo não pode ser um amigo dos deleites, dos manjares deste mundo. Um bom amigo, ele não vai nos aproximar do pecado, das coisas erradas. Um bom amigo, ele vai nos aproximar de Deus e das coisas de Deus. Um bom amigo nos coloca em sintonia com Deus, e jamais um bom amigo nos leva aos deleites deste mundo. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, verso 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram amigos? Eles eram amigos. Mas eles eram amigos porque eram amigos de Deus. Na amizade destes jovens, eles não tinham como amigos os amigos dos deleites deste mundo. Para ser diferentes, eles precisavam ser diferentes no modo de comer e no modo de beber. O modo babilônico de se alimentar e de ingerir bebidas era totalmente diferente do seu. Mas eles não tinham interesse de
quase caí, de entrar na rodinha dos babilônicos. O interesse deles era ser separado para as coisas de Deus, ser diferentes. Eles não eram adultos, eles eram apenas adolescentes, mas já sabiam o que eles precisavam fazer. Segundo, como deixarmos saudades? Fazer o que é reto aos olhos de Deus. Jeorão, ele tinha dificuldade de fazer o que era certo. Ele tinha dificuldade de fazer o que era bom. Ele tinha dificuldade de fazer o que era reto aos olhos de Deus. Olha a parte B do verso 6. E fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ele tinha prazer, contentamento de fazer o que era mal. Ele gostava de fazer aquilo que desagradava a Deus. Agora, ele partiu sem deixar saudades. Se nós queremos deixar saudades, nós não podemos fazer como ele fez. Nós precisamos escolher o que é reto. As nossas escolhas precisam fazer com que nós façamos a escolha de fazer o que é reto. Deus falou a Caim que o certo e o errado sempre estarão diante de nós. O certo e o errado estão diante de nós, mas cabe a mim, cabe a você escolher o que fazer. Gênesis capítulo 4, verso 7 diz assim: se bem fizerdes, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. É uma escolha. Nós devemos fazer a escolha. E a escolha de fazer o que é certo. Entre o certo e o errado. Entre o reto e o torto. É uma escolha. E nós somos responsáveis por escolher o que fazer. Mas não é somente uma escolha. Precisa ser mais que uma escolha. Nós vamos escolher entre o certo e o errado. Mas nós precisamos praticar o que é reto. A prática, o dia a dia. Jó foi um grande exemplo de um homem que praticava o que era reto. A Bíblia nos fala no primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Jó o seguinte: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Praticar o que é reto é algo que precisa ser feito o tempo todo. Irão surgir inúmeras oportunidades para que venhamos praticar o que é reto. E nós temos que aproveitar estas oportunidades. Quando a Bíblia nos fala e usa a palavra reto, ela está nos mostrando como um caminho em qual nós precisamos trilhar. E este caminho reto é comparado como um trilho de trem. Nós precisamos andar em cima deste trilho. Nós não podemos sair nem para um lado e nem para o outro. Um trem consegue andar sem ser em cima dos trilhos? Não consegue. Nós não vamos conseguir andar se não andarmos em um caminho reto, em cima dos trilhos. E o que é o trilho para as nossas vidas? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Terceiro lugar, o que precisamos fazer para deixar saudades? Precisamos ser fiéis e incentivar a fidelidade. Jeorão havia se corrompido. Seus caminhos eram maus aos olhos de Deus. Ele seguia os maus exemplos, mas não parava por aí. Ele começou a corromper os moradores de Jerusalém e de Judá. Olha o verso 11. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem
os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. A pessoa que faz coisas erradas, ele não gosta de fazer coisas erradas sozinhos. Ele não faz o errado sozinho. Ele sempre quer arrastar alguém para fazer o errado com ele. Parece que ele tem prazer de aproximar pessoas para que façam o errado com ele. Isso fez com que ele não deixasse saudades. Mas para nós deixarmos saudades, nós precisamos ser fiel e incentivar a fidelidade. Como? Tendo um contato muito próximo com a Bíblia. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esses dias um jovem me disse: pastor, o senhor lê a Bíblia todo dia? E já leu inúmeras vezes a Bíblia. O senhor não cansa de ler esse livro? Eu disse: eu já li a Bíblia muitas vezes. Estou chegando na minha 30ª vez de Gênesis Apocalipse. Mas eu não me canso. Porque cada vez que eu leio este livro, é como se fosse a primeira vez. E cada vez que eu passo por os versículos, é como se coisas novas começassem a surgir. E muitas vezes eu paro numa palavra, numa frase, num verso, e eu fico meditando naquilo. E quando eu vejo o tempo já passou, as coisas estão correndo, e eu imagino quanto Deus é grandioso, quantos ensinamentos nós podemos tirar neste livro, quão duro é o coração humano. Se eu não tiver um coração próximo, uma vida próxima deste livro, eu nunca serei fiel. E se eu não tiver uma vida próxima deste livro, eu nunca irei incentivar a fidelidade. A fidelidade. Segundo, é um incentivo à recompensa. Olha Apocalipse 2,10. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tentação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses dias uma pessoa me disse: pastor, eu não sei se eu vou conseguir, eu estou cansando, as lutas são muitas, eu não aguento mais, parece que tudo está dando errado para mim. Eu oro, eu clamo a Deus, mas parece que as minhas petições não estão chegando diante de Deus. Eu disse para ele: você já estudou? Você foi para a escola? Ele disse: já. Você já fez prova na escola? Quando você faz provas na escola, a sala não fica em silêncio? Ninguém pode conversar um com o outro. É um silêncio. Não tem nem aquela conversinha. Quando o professor está dando aula, é diferente. Mas na hora da prova, silêncio total. Um fica longe do outro. Naquele momento você está sozinho. Eu disse para ele: nas horas da prova, que você está sendo provado, você está sendo colocado em teste. O professor está ali, ele está pronto para lhe ajudar, mas é de você que deve sair as respostas. Deus sabe que você é capaz, Deus sabe que você sabe o que precisa ser feito. Só faça, porque Deus irá lhe recompensar. Deus irá lhe recompensar.
E por fim, para deixarmos saudades, seja sensível à palavra de Deus. Deus enviou o seu servo, Elias, para alertar o rei Jeorão. E olha só o que nos é dito no capítulo 21, verso 12 ao 15. Então lhe veio um escrito da parte de Elias. Lembra de Elias? O profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade, por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de ti de dia em dia, por causa do mal. Deus tinha muitos profetas naqueles dias, mas Deus usou um deles, Elias, aquele que orou e parou de chover. E parou de chover. E orou, e a chuva voltou. Mas nem assim aquele homem foi capaz de fazer com que o rei Jeorão o ouvisse. Muitas pessoas dizem: pastor, se Deus falasse comigo como falou com o povo de Israel, eu seria diferente. Eu escutaria. Eu digo: Deus fez isto com o povo de Israel no deserto. Deus falou pessoalmente com o povo. Deus havia dado os mandamentos, os 10 mandamentos. E nos primeiros mandamentos Deus havia dito: não era para fazer um animal e nem se adorar sobre imagem alguma. Eles escutaram, Deus falou, eles ouviram. Não é, eles escutaram. Ah, mas se Deus falasse eu faria, pastor. Deus já fez isso. Deu certo? O povo obedeceu a Deus? Não. Você também não obedeceria. Por isto, que não é o ouvir, é ser sensível à palavra de Deus. Deus irá usar a pregação da palavra de Deus. 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda a humildade e doutrina. Deus irá usar a pregação da sua palavra. Deus não vai chegar lá no seu ouvidinho à noite, vai dar uma soprada e vai dizer: ó, não pode mentir. Deus não vai dizer isso para você, mas Deus usará os seus servos quando estiverem pregando, para lhe instruir que você não deve mentir. Deus não vai chegar para você e falar assim: ó, não pode adulterar. Deus não vai fazer isso. Mas Deus vai usar os seus servos para lhe ensinar que o adultério não é algo bom.
e não traz frutos bons. Corre, foge. Não é bom. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Deus usa o meio, a pregação, para nos ensinar. E por fim, Deus irá usar a leitura da sua palavra. Olha 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exorta e ensina, até que eu vá. O tempo está esgotado, eu já passei do tempo. Eu lutei para ficar no tempo. Esse persistir, sabe quando você acorda de manhã e tem que ir para o serviço? Você acorda da cama cedo, você pula. Uhul! Até lembrei do irmão Zander, né? Uhul! Sabe que ele acorda e faz assim? Vou perguntar para ele. Vou trabalhar! Não, você não faz assim. Você acorda com o olho. Daí você inverte. Você vai escovar os dentes. Termina, tem que se arrumar. Você senta na cama e você cochila. E você lembra que tem que colocar meia. Você coloca meia, coloca roupa, cochilando. Você vai, toma café, você volta, esqueci de pentear o cabelo. Você vai lá, arruma o cabelo. Você sai. Por que você sai? Você não queria sair. Você não queria ir para o serviço. Mas você persiste. No dia seguinte você faz do mesmo jeitinho. Por que você faz isso? Porque é uma persistência. Você luta contra você mesmo. Não luta? Não é uma luta interna? É uma luta interna. Você que estuda, está fazendo faculdade à noite, trabalha durante o dia e estuda à noite. Pastor, isso é coisa de doido, eu sei. Por que você faz? Você persiste nisso. Por quê? É essa palavra que é usada aqui, persista. Você vai estar... não quer fazer, você não quer, você não está querendo, você não quer fazer, mas você faz. É desse jeito. Você vai chegar, você vai pegar a Bíblia, com um olho, com o outro. Você quer dormir, você quer almoçar, você quer jantar, você quer fazer qualquer outra coisa. Você não quer ler a Bíblia, mas você vai pegar a Bíblia, você vai abrir a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Persiste. Esta é a ideia. Por quê? Olha Apocalipse 1,3. Bem-aventurado aquele que crê, ou melhor, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Concluindo, verso 20, disse que ele não deixou saudades. Mas ele não deixou saudades, porque ele fez as escolhas erradas. Meu desejo é que quando nós partirmos, possamos deixar saudades, porque fizemos as escolhas certas. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, obrigado por mais esta manhã.